terceiro ato do dia 12/6. Lembrando que quem assistir só esse pedacinho já precisa saber. Obrigado, já tem alguém entrando ali no Face. Por favor, quem está no Meeting entra no Face. Reforçando a lembrança que a próxima aula, dia 26, nós provavelmente não, certamente utilizaremos toda a manhã e talvez também à tarde em transmissão ao vivo, tá? Se não tiver aula presencial. Acelerando então. Esses slides que a gente vai ver agora são slides produzidos pelo professor e profissional responsável pelo processo de adaptação de lentes de contato da Optolentes, que é o Everton Petter. O Everton foi meu colega de técnica em ótica. Eu quero ver se eu faço uma live com ele, com o Jardelino, para que vocês possam ter. Então o Everton, ele é o responsável por dar treinamento na Optolentes para médicos, para óticas. Se vocês precisarem e tiverem mais interesse em seguir focados nesse segmento da venda, né, de óculos, de lentes de contato na ótica, o Everton é um bom parceiro para que vocês puxem para perto, tá? Acionem a Oftalsul, o César Monticelli, e peçam a ele uma agenda para que vocês possam ou visitar e até mesmo receber um treinamento na fábrica que eles permitem. Nossa, vai ser gente boa demais, né? Gente boa demais. Passei o dia inteiro lá aprendendo. É muito legal, vale muito a pena. Vale a pena. É um dia ganho, não é um dia perdido. É um dia ganho. A Optolentes então tem esses slides e o César eu consegui convencer ele a participar de uma turma, ele deu uma participação conosco no curso, e aí ele me permitiu que eu usasse os slides, então direito autoral ao César não, ao Everton, né? E o Everton foi meu colega, ele também, Verônica, ele também tem um astigmatismo alto, ele também usa lentes de contato para esse astigmatismo, e nós descobrimos o astigmatismo dele no curso de ótica, quando alunos, né, a gente juntos percebia algumas características do comportamento dele que indicavam a deficiência visual, a falha do problema visual. Uma das características, a gente brincava, a gente chamava ele de soneca, tá? Porque ele ficava no intervalo, na área lá da lancheria da escola, e ele ficava assim, ó, com os olhinhos apertados, ó. Isso ele fazia para poder enxergar melhor. O estreitamento palpebral, né? A fenda palpebral, para permitir uma melhor acuidade visual, tá? Eu fiz muito isso. Viu? E isso aumenta o astigmatismo, tá? Isso piora porque amassa ainda mais a córnea. Verdade. Então, todos devem evitar. Até completando a participação, que é sempre maravilhosa, tá? Completando a participação que a Verônica deu. O jeito certo de qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, coçar a córnea é com o cotovelo, tá? Porque sempre que tu coça a córnea assim, ó, tu corre o risco de arranhar mais, de machucar mais, de danificar mais, e no caso das patologias oculares, vamos dizer assim, dos defeitos visuais, de aumentar os defeitos visuais. Então, coçar com o cotovelo. Quem conseguir me ensina como é que faz, tá? Ninguém consegue coçar com o cotovelo, ou seja, não pode coçar a córnea, tá? Não pode. Coça de cantinho assim, né? Coça de leve, sem pressionar, tá? Então, avançando, os 10 passos que promovem uma boa adaptação em lentes de contato. Fundamental, questão número 1, uma boa anamnese. Tu sentar com o consumidor e fazer um bom bate-papo com ele, identificando com ele quais são as situações problema, quais são os limites, quais são as dificuldades, qual é o seu perfil. A gente vai ver alguns perfis dificultadores, tá? Obrigado à turma que já está no Facebook, Adri e Cris, muito obrigado. E outros, né? Que eu vi as duas que estão mais por último aqui. Sempre importante que vocês também estejam no Facebook, tá? A interpretação da prescrição é fundamental, né? Uma boa prescrição e, por consequência, uma boa interpretação determina um resultado de maior sucesso. A análise da curvatura da córnea é sempre a questão mais importante de uso da lente de contato. Lembrem, eu já repeti várias vezes, quem me fez memorizar, obrigado, Verônica, por entrar no Face também.
Quem me fez memorizar esta frase como um mantra foi o mestre Gentil. Gentil é um dos donos fundadores da Optolentes e ele repetiu na última vez que eu visitei a fábrica umas 30 vezes isso. Gente, não esqueçam que a coisa mais importante que existe é a relação córnea-lente. Porque se a relação córnea-lente for boa, a pessoa fica saudável. Mais a higiene pessoal, né? Nós não teremos nunca um problema de uso de lente de contato. Se nós não tivermos problema de uso, nós temos um baita consumidor, um baita parceiro de vida, né? Então, a relação córnea-lente é sempre fundamental. E a córnea precisa, então, da curvatura, né? De qual é o parâmetro de curva que eu vou ter. Torço para que os colorados se encaixem logo, porque é ruim ter o Rio Grande enfraquecido. Na lente de contato, tendo uma curvatura bem definida, nós teremos então a curva base da lente de contato que vai se adaptar melhor à curva da córnea. Em muitos casos, adaptar uma lente que já está pronta para fazer essa análise é bem importante. Verificar o resultado disso, que aguardar a estabilização, é o passo seguinte, que tem a ver com o volume lacrimal, o ambiente de trabalho. Por fim, avaliar o que aconteceu como resultado na relação córnea-lente mais uma vez. Verificando, por fim, a acuidade visual, a capacidade que o olho teve de ter uma visão mais nítida. Terminando, então, pelo treinamento e informação de como deve ser feito o uso da lente de contato. Sempre é legal marcar revisões, porque isso garante o bom uso, tá? O maior problema de uso de lentes de contato é o dono dela. Vou repetir. O maior problema de uso de lentes de contato é o proprietário dela. Porque a pessoa, se ela não higieniza adequadamente as mãos. Agora, nós temos o tal do álcool em gel. Botei pra lá, tá longe, não vou poder mostrar pra vocês. Vou fazer isso, tá? Vou fazer um jabá aí. Ó. Tem o tal do álcool em gel. As pessoas entram na nossa loja e botam álcool em gel, barulhinho de álcool. Né? Passei mesmo, tá? Botam álcool em gel. Passei pra ter cheirinho na mão, tá? Porque eu lavei a mão já umas 10 vezes só agora de manhã. Água e sabão é mais eficiente que álcool gel, certo? Mas o álcool gel pode estar em qualquer lugar. E aí a pessoa faz esse manuseio, passa álcool em gel e tá todo mundo com um cacoete do álcool em gel. Eu tenho pessoas que entram na loja e durante o atendimento usam meio pote de álcool gel. Como coisa que aquilo lá vai curar, né? Chega a descamar a mão de tanto álcool na mão. Mas tudo bem. Tá protegida a pessoa, né? Só que esse álcool gel, ou esse creme hidratante corporal, ou esse perfume, adere aos tecidos do corpo. Aderindo aos tecidos do corpo, a pessoa de repente vai começar a colocar a lente de contato, principalmente a gelatinosa, e coloca um pouquinho daquela química na lente, estragando a lente, contaminando a lente e contaminando o olho. Tá? Então o problema da lente de contato, na maior parte das vezes, eu não me importo que falem, tá? Pode falar. É que eu não consigo ler a tempo aqui, que eu fico focado e com o áudio, tá? Mas o usuário, o consumidor, é um personagem fundamental. Ele precisa estar perto de vocês e ser parceiro nessa interação, tá? Aqui tem alguns exemplos onde o consumidor ele demonstra, onde o consumidor tem o seu dia a dia aí, né, estabelecido e mostrando os limites aí para a lente de contato. O ambiente de trabalho é sempre fundamental. Eu tenho um problema de uma advogada que tem alergia ao silicone hidrogel, usa lente de contato gelatinosa tórica e por alergia não pode usar com alto DK, maior permeabilidade ao oxigênio. E essa menina advogada agora no inverno parou de ter desconforto com a lente de contato, mas no verão tem porque a sala tem um ar-condicionado mega. E isso torna muito seco o ambiente. Então ela está tendo que fazer suporte de colírio lubrificante porque a córnea está ficando ressecada demais naquele ambiente. Tá bom? E aí é uma coisa bem situacional de caso a caso. Praticantes de esporte
são sempre um caso até especial, né? Um caso até qualificado para lente de contato. Porque os praticantes de esporte, pode um nadador, como tem a imagem ali, né? Pode um nadador usar lente de contato? Pode, não tem problema nenhum. Pode um jogador de basquete? Pode. Um jogador de tênis? Pode. Um futebolista? Pode. O Pelé é míope. E o Pelé, na maior parte da carreira dele, míope de dioptria mais elevada, que inclusive teve um descolamento de retina alguns anos atrás e quase ficou cego, de tão alta miopia que ele tinha. Pelé então é semicego, olha isso, gente. Ele tem uma perda visual muito alta, sem correção, e jogava tudo que jogava porque tinha uma percepção espacial única, tá? Ele tinha um terceiro olho, né? Uma percepção do mundo de forma tridimensional que pouquíssimas pessoas no mundo têm. E isso o fez um grande esportista. Numa segunda fase ele já usava lente de contato para as práticas de jogo dele. Mas dá para jogar sim. Tem um evento que aconteceu, uma partida de basquete internacional, não me lembro bem se era NBA, se era Internações, né? Em que um jogador, sem querer, passou rapidamente o cotovelo no olho do outro, numa jogada, e caiu a lente de contato na quadra. A partida foi parada, a lente, por ser rígida, pôde ser recuperada, higienizada, e voltou a ser usada naquela mesma partida. Então olha que interessante. Dá para usar, existem algumas situações que podem acontecer, mas via de regra não tem problema. Na natação é óbvio que tem que usar o óculos, sobrepondo, protegendo a lente da água, né? Porque a água é um contaminante severo, a água de piscina tem muito cloro, pode contaminar drasticamente a lente. A água do mar, eu tinha um colega de faculdade, tenho um colega de faculdade, que surfava e ele me reclamava que no surf ele perdia muito as lentes. Então a gente começou a fazer as lentes One Day, caixa com 30, para que ele pudesse surfar melhor e assim não perder tanta lente. Outra coisa importante no caso do surf é que a água do mar, o sal, ele puxa a umidade, tá? Então ele altera nas condições hídricas da lente de contato, tá? A água salgada altera a morfologia, o formato da lente de contato. Um pouquinho. Então, se é uma lente de alta hidratação no ambiente de água salgada, ela pode ter uma alteração no seu formato, causando até desconforto, tá bom? Voltando para o slide, para quem está no Facebook. Pode ser, então, tem que cuidar pessoas que trabalham em obra, tem que cuidar pessoas que trabalham muito com computador, que tem situações aí de risco, tá? Aqui tem imagens que estão relacionadas, são muito importantes, né? É importante sabermos se esse consumidor está gestante, né? Se essa consumidora, né, está gestante, se ele consome medicamentos que podem interferir no processo de adaptação de lente de contato. As pessoas com algumas doenças sistêmicas, como diabetes, também podem ter interferência drástica, né? E se ele já tem algum procedimento cirúrgico, como a gente tem 2 alunos aí, né, 2 colegas, que fizeram então a cirurgia de catarata e uma cirurgia de córnea, de correção óptica. Tudo isso é fator que a gente descobre durante a anamnese, né? No acompanhamento à anamnese. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela. Tá muito grande, tá muito grande. Sempre importante, então, se a pessoa já usa lente de contato, descobrir o que aconteceu, que tipo de lente que foi, qual o formato desta lente, de que tipo de troca era, e quais as condições que ficou esta lente no término do processo de uso, tá? Porque aí a gente pode identificar que a pessoa fez um mau uso, que a pessoa tinha uma lente que ele não higienizava adequadamente, e isso acontece bastante, gente. E eu já vi coisas que, olha, não dá nem para acreditar que a pessoa colocava aquilo no olho. E por consequência, então, entender a solução. A anamnese nos leva a entender as situações mais críticas do uso da lente. E dentro disso a gente consegue filtrar as necessidades, né, as técnicas que precisam ser aplicadas para aquele consumidor
ter um resultado melhor, tá? Aqui tem, vou aumentar a tela de novo, algumas patologias. Aqui, mais fácil olhar pela tela que eu estou exibindo. Aqui tem algumas patologias. Vou pedir uma gentileza para quem está aí online. Faz um print dessa tela e posta lá no grupo. Pode ser no Facebook, pode ser no Meeting, só para a gente atucicar a turma. Faz o favor, alguém faz isso para mim. Só para a gente dar uma apertadinha na turma. Aqui tem algumas patologias oculares que são bastante importantes na relação com lente de contato. Obviamente que qualquer pessoa em situação de patologia ocular precisa que o médico intervenha, interaja e seja coautor do processo inevitavelmente, tá? Se o médico não autorizar a adaptação da lente de contato, obviamente que não dá para ser usado essa opção de produto, né? A pessoa vai ter que usar óculos. Uma das situações problema, me confirmem, pode ser no Facebook, que conseguiram postar, ou no Meeting, tanto faz, que conseguiram postar um print de tela. A tela do Meeting é bem legal. Seu professor. Show, obrigado, Jonathan. A blefarite é essa caspa palpebral, seborreia, né? Que provoca escamação, tá? Ela provoca uma espécie de pus. Como ela tem esse processo de escamação, de fazer escamas, tá? Essa blefarite, ela coça. E porque coça, ela inflama. Porque inflama, ela cria a caspa. E porque cria a caspa, ela coça. E nunca para. Então isso acaba contaminando o ambiente da lente de contato e torna muito difícil a utilização deste objeto numa situação dessas, tá? Na imagem à direita, aqui em cima, a gente tem um pterígio bem avançado, né? Ele está ocupando aqui, sobrepondo a córnea, interferindo anatomicamente na superfície da córnea. Nessa situação de interferência da superfície da córnea, inevitavelmente, esse pterígio vai dificultar que a lente de contato, a relação córnea-lente, fique boa, fique estável. Pronto. Quando o pterígio atinge a córnea, já não pode mais operar? Operar o pterígio? Né? O pterígio sempre pode ser operado. Diante da condição de ter removido o pterígio, há uma chance maior de utilização da lente de contato, tá? Mas essa córnea fica muito sensível e ainda assim pode ser mais difícil a utilização. E deixa eu colocar uma frase para vocês, tá? O profissional incrível, vou virar a tela do Facebook para mim. O profissional incrível, o ninja, o fera, é aquele que faz uso de técnicas que de repente podem não ser as do feijão com arroz, né? Do dia a dia. O que eu estou dizendo é, de repente, algum de vocês vai encontrar uma situação de córnea com pterígio e a pessoa quer muito usar a lente de contato e vocês vão tentar fazer uso de uma lente rígida, quem sabe, ou uma gelatinosa bem molinha, para ver se a pessoa aceita e de repente para aquela prática de esporte ou para uma atividade mais pontual, vocês criam uma condição de bem-estar social para o indivíduo, né? Uma situação limitada, uma situação pequena, mas que traz um bem-estar para o consumidor, mesmo contra a lógica e a técnica, tá? Eu estou dizendo para vocês que o pterígio é uma contraindicação para lente de contato, mas também estou dizendo que vocês podem tentar alguma coisa se o consumidor estiver extremamente motivado, entendendo que a chance de sucesso é remota, tá? É isso. E aí, seguindo à frente, embaixo nós temos outras duas situações, né? Uma delas, à esquerda inferior, na setinha aqui, né? Que está indicando essa setinha. Nós temos
inflamação da conjuntiva tarsal. Tarso é a pálpebra, tá? É a estrutura da pálpebra. E conjuntiva tarsal é essa que recobre a pálpebra na parte interna. Essa conjuntivite, essa inflamação conjuntival, né? Ela tem um nome técnico mais específico, que chama CPG, conjuntivite papilar de glândulas papilares, né? De bolinhas, né? Gigante. Visivelmente aqui nós temos umas bolinhas. Deixa eu tirar aqui para não... Nós temos aqui algumas bolinhas. E essas bolinhas vão criar atrito, vão criar secreção, vão criar dificuldade na relação córnea-lente, provocando então pus, instabilidade da lente e secreção inviáveis para o uso de lente de contato. Curiosamente, nós tínhamos um distribuidor da Bausch Lomb no centro chamado Distrilente, e lá trabalhou por 30 anos uma super profissional, a Cristina, e olha que sina, né? O destino trouxe a Cristina da Distrilente, da Bausch Lomb, trouxe a conjuntivite papilar gigante. E logo o distribuidor da lente de contato não podia usar lente de contato. Mas ela insistia, ela tentava, tratava aquela conjuntivite e eventualmente ela fazia uso nas situações que ela tinha preferência. Então existe o limite, existe o problema, que em geral é um problema importante, que não deve ser utilizada a lente de contato, mas a gente junto com o oftalmologista, se ele entender que pode haver um caminho possível, a gente pode fazer a tentativa e verificar se minimamente é possível para atividades bem limitadas e bem pontuais, tá? Uma partida de futebol, um casamento, um evento específico, tá? Nada muito contínuo. E ali embaixo uma outra situação, que é a hiperemia, né? A condição em que o globo ocular, principalmente a esclera, se apresenta muito avermelhado. Hiper, muito, emia, com hemácias, né? Muita vermelhidão do globo ocular. Que pode ser por conjuntivite, pode ser por irite ou uveíte, como a gente viu o caso do colega. Pode ser por lesão de córnea, pode ser por agente contaminante, né? Pode ser uma conjuntivite viral, bacteriana, alérgica. Então tem várias situações. Aqui uma situação que demonstra falta de higiene das mãos, né? Que pode contaminar. Drogas, né? Cigarro é um problema muito sério. Contato com animais também pode ser um problema muito sério. E nós estamos avançando bem, tá? O que indica que a gente pode ter só amanhã da próxima aula necessária, a manhã inteira, das 8 da manhã até meio-dia. E aí seguimos então para o entendimento dos defeitos refrativos. Eu vou avançar um pouco mais que às 11h30 hoje, tá? 11h40 talvez. Acho, né? A gente está indo bem. Os defeitos refrativos mais fáceis de adaptação de lente de contato sempre são miopia, hipermetropia, astigmatismo e até mesmo a presbiopia. A miopia e a hipermetropia são um básico, né? São muito fáceis. A hipermetropia, por incrível que pareça, é um pouco mais chata do que a miopia. Curiosamente, virando aqui a tela do Face, curiosamente, o melhor caso de adaptação de lentes de contato é o caso da maior dioptria. Quanto maior for o problema, melhor é o resultado de adaptação. Olha que interessante, né? Isso acontece porque a necessidade alta traz uma motivação pessoal alta. E a motivação alta traz um resultado de sucesso melhor, tá? Então ter o consumidor motivado ao uso é a primeira grande questão de qualidade para adaptação de lente de contato. Então, voltando para a tela aqui. Importantíssimo. Aqui nós vamos para a questão 4. Classifique os astigmatismos quanto ao eixo. É uma revisão, tá? Quais são os tipos clássicos de astigmatismos?
Primeiro caso, à esquerda em cima na tela aqui, ó. Esse aqui, ó. Amarelo horizontal. É o astigmatismo a favor da regra. Esse é o astigmatismo que tem como principal característica ter o eixo próximo de 0 graus ou 180. A colega citou que ela tinha um astigmatismo alto. Se conseguiu postar lá no Face, confirma, Verônica. Ou no WhatsApp. Os dois, é bom? Põe nos dois. Eu consegui postar no Face, só que não no vídeo. Tá bom. No link do... Ótimo. Não, no Face tá ótimo. Só uma postagem tá ótimo. O astigmatismo a favor da regra, via de regra, ele vem do ato de pestanejar, de piscar, e como piscamos, amassamos a córnea horizontalmente. Assim sendo, ele é um astigmatismo, entre aspas, normal, e que na maior parte de nós temos. Tá? O do lado direito deste, o amarelo está vertical. Esse amarelo vertical indica um astigmatismo contra a regra. Olha só. Não bastasse esse astigmatismo existir, ele é contra uma regra. Né? O que significa isso? Significa que a pessoa pisca e mesmo ela piscando, o astigmatismo não é um astigmatismo do ato de piscar. Ele é de uma outra causa. A causa mais comum para esse astigmatismo é um astigmatismo ser causado pelo ceratocone, que nós já falamos, e que a lente de contato rígida é a primeira ideia de correção. Eventualmente, algum caso de lente gelatinosa dupla face também. Tá? Dupla face rígida também pode ser. Só que não é todo caso que é necessário. Só casos mais especiais. O astigmatismo contra a regra, ele vai ter eixo entre 60 e 120. Tá? É 30 graus ao redor daquele meridiano de análise. O a favor da regra é 30 graus ao redor de 0 até 30 e de 180 então até 150. O contra a regra é 30 graus ao redor de 90, para mais e para menos, dando então entre 60 e 120. Esse é o contra a regra. A gente diz, quando eu fiz o curso técnico em ótica, meu mestre, professor Enio Stirmer, me disse o seguinte, que o astigmatismo contra a regra é do cristalino. E o astigmatismo a favor da regra é da córnea. Lá estava sempre correto. E posso dizer sim que o astigmatismo diz 0,50, 0,75 contra a regra. Acho sim que é do cristalino, sim. Tá? Então pode ser do envelhecimento, porque a pessoa tem mais de 50, 60, 70 anos. E aí aparece esse tipo de astigmatismo. Ou em outras situações, anomalias do cristalino, que podem trazer então um astigmatismo vertical contra a regra. Mas quando ele é mais elevado, ele poderá ser corneano e assim sendo dificultar até mesmo a adaptação de lentes de contato. Em alguns casos, a gente tem que fazer uma lente de contato de tórica de face posterior. Prestem bem atenção. Vocês estão vendo o meu óculos, um deles, né? Até vou mostrar o outro aqui, ó. Vou trocar de óculos só para brincar com essa história do óculos. Vocês estão vendo um óculos. A luz que entra atinge a face anterior e depois a face posterior. Todos os meus óculos que vocês viram são freeform. E freeform de face posterior. A curvatura, trocando de novo, a curvatura interna do meu óculos é anatomicamente multifocal. O que estou dizendo que existem lentes de contato que poderiam ter a curvatura interna astigmática. E assim ela se encaixa no oval da córnea, dando uma adaptação de maior qualidade. Só que é muito difícil fabricar, muito difícil adaptar e os fabricantes não gostam muito de fazer. Tá? Então poucos fabricantes têm esse produto e custa mais caro. Rígida, é mais provável conseguir essa lente. Então a pergunta número 4, que é para vocês escreverem e eu ainda estou trabalhando, né? É que você deve classificar os astigmatismos quanto ao eixo. Tá? A favor da regra, contra a regra, eixo oblíquo. O astigmatismo, ele é oblíquo, olha aí.
retomei. Professor, pode repetir a pergunta 4? A pergunta 4 é... pergunta não, é uma atividade que tem a ver com a pergunta, né? Não é bem uma pergunta. Vocês devem classificar os astigmatismos quanto ao eixo. Tá? Eu vou até postar uma apostila Tá bom, obrigado. que define todos os defeitos visuais, que é importante vocês revisarem, tá? Miopia, hipermetropia, astigmatismo e as suas características ópticas, tá? O porquê que o olho tem os defeitos visuais. Eu vou postar uma apostila, que vocês acho que até já tem, porque eu já devo ter passado para vocês, mas eu vou postar para reforçar e talvez eu coloque dentro de algum questionamento no AVA para que vocês tenham que estudar, né? Que vocês têm que recuperar o conhecimento. Então, astigmatismo contra a regra, a favor da regra, eu obliquo na imagem de baixo, o que sobrou, está em amarelo ali, né? O eixo do astigmatismo. Entre 30 e 60, entre 120 e 150. São os diagonais, né? Também são astigmatismos que, em geral, estão relacionados a anomalias da córnea. A acuidade visual nos astigmatismos contra a regra e oblíquo tende a ser uma acuidade visual de pior qualidade. Os astigmatismos a favor da regra sempre tendem a ser mais fáceis e ter uma acuidade de maior qualidade. O olho tende a enxergar mais perfeito. A colega citou que o astigmatismo dela era de 4 dioptrias no direito, 3 no esquerdo, eixo a favor da regra. E os dois olhos juntos alcançavam uma acuidade visual bem perfeita. Um olho um pouco menos, mas em geral a acuidade visual atingiu algo próximo de 100%. Isso é porque era a favor da regra, tá? Se fosse dos outros, a chance disso ter um resultado bem positivo diminui. Na imagem aqui no cantinho, mostra... Opa, eu saí da tela. Na imagem, cadê o mouse? Tá aqui. Nessa imagem aqui no cantinho, fosforescente, mostra que nós temos que então entender a córnea em suas curvaturas para compreender melhor os astigmatismos. 99% dos casos de astigmatismos que vocês encontram no dia a dia da ótica, seja para óculos, seja para lentes de contato, são astigmatismos que aparecem na córnea, tá? 99%. Aqueles casos que não aparecem na córnea, nós teremos que escolher lentes de contato que não levem a relação do astigmatismo corneano como um fato importante. Como, por exemplo, uma lente descartável, pode ser o caso, tá? Então, entendendo, depois a gente vai falar bastante da relação da córnea, não sei se vai dar tempo hoje, acho que a gente vai acabar falando da relação da córnea, o astigmatismo e tudo mais. Mas agora nós vamos entender uma outra parte, né? Que é o como a lente de contato atua quando a imagem é óculos e quando a imagem é lente de contato. Tem dois traços aqui nesse slide que indicam a distância que o óculos fica do olho, aproximadamente 12 milímetros, inclinação, né? E também a distância que a lente de contato fica do olho. Essa alteração de distância nós chamamos de distância ao vértice. Ctrl Z. Chamamos de distância ao vértice. Essa distância ao vértice, ela vai alterar a posição da imagem na retina. Vejam isso aqui. Uma hipermetropia é quando o olho é curto no eixo antero-posterior, fazendo com que a focalização da imagem, hipoteticamente, aconteça atrás da retina. Então o olho é curto. A luz tem um foco mais longo do que o comprimento do olho. No entanto, na miopia, o olho é longo demais, comprido demais, e o foco acontece antes da retina. Desta forma, aqui não é mais slide do... Aqui é slide meu, de uma apresentação, inclusive de uma palestra, né? A autoria da imagem do meu amigo Ricardo Henrique Berne, queridão, o Caco,
fez esses slides para mim, fez essa imagem aqui. Então, quando a gente tem um erro refrativo, nós colocamos a lente de óculos, que fica a 12 milímetros de distância, e essa lente de óculos vai compensar a distância refrativa, tá? Se eu afastar a lente de óculos, como nesse slide aqui, ó, o óculos fica em média 12 milímetros da córnea, mas eu afastar para 15 milímetros, um óculos mais na ponta do nariz, eu produzo o efeito de maior potência, ou de alteração da potência, trazendo o foco mais perto da retina. Mais para dentro do globo ocular, miopizando a situação visual. Vou mudar aqui a tela do Facebook. Quem está acompanhando pelo Facebook vai ver isso eu fazendo. Então, prestem bem atenção. Esse fenômeno de relação de distância do óculos em relação à córnea, ele vai ser um fenômeno que vai ter uma característica bem típica. As pessoas míopes que estão com o grau defasado. Quinta pergunta. Por que os míopes têm o hábito de empurrar o óculos mais para perto do olho? O míope tem o hábito de empurrar o óculos para perto da cabeça, né, para perto do olho. Inclusive, vocês adaptarão lente de contato em algum míope. Este míope, tendo o óculos colocado, sem o óculos, né, tendo a lente de contato colocada, vai ter já o cacuete de lente de contato querer empurrar o óculos que não está ali, tá? Quando o míope faz isto, ele empurra o óculos para perto. Pergunta 5. Por que o míope, e depois eu vou falar do hipermétrope, por que o míope empurra o óculos para trás quando usa o ar de óculos? Então ele empurra o óculos para trás. Deixa eu só anotar para mim. Míope, distância vértice, óculos. O míope empurra para trás, porque ao empurrar para trás, aí voltamos para o slide aqui, né? Ao empurrar para trás, o míope faz com que a lente, olha só, faz com que a lente fique mais perto da córnea, corrigindo a miopia que ainda falta ser corrigida por grau, tá? A atitude do míope de empurrar o óculos para trás, assim, aproxima a lente do olho, corrigindo mais a miopia. É um indicativo, o óculos sendo empurrado para trás, é um indicativo de que a miopia está mal corrigida no óculos. A pessoa tem 2 dioptrias de miopia e fica empurrando o óculos para trás. Ele pode estar frouxo, mas no caso é uma correção ótica, tá? Isso indica que poderia ser 2,25 ou até mesmo 2,50 a correção, porque está, ainda miopizada a visão. Então, ao empurrar o óculos para trás, ele aproxima da retina o olho, tá? A imagem. Esse mesmo fator, ele é quando com lentes de contato. Então, imagina que assim tu tá de óculos e a correção está acontecendo. Quando tu aproxima, tu empurra o foco mais para trás da retina. Então, dependendo da dioptria, pode ser necessário alterar a dioptria de lente para que ela dê a mesma visão de óculos, tá? O nome disso é distância vértice, né? Distância córnea-lente. Aqui uma miopia mais alta, menos 12 no olho esquerdo e menos 11 no olho direito. Aqui também uma situação em que o óculos faz esse efeito de alteração ótica, né? Quando nós temos um óculos de sol para miopia e fabricamos uma lente muito curvada, essa distância de vértice se altera. A córnea fica mais longe da lente. E isso faz uma correção errada da miopia, dando esse efeito por causa da curvatura, tá? Então a curvatura sim pode alterar. Também, na inclinação pantoscópica do óculos, a gente pode ter essa alteração de distância vértice. Porque como a lente está mais chapada e reta, ela fica mais afastada da córnea, dando um pequeno erro de focalização. Quando eu tenho uma lente mais inclinada, eu aproximo do olho, melhorando então a focalização. Então, quando eu tenho lentes de contato, e aqui eu vou fazer referência para a pergunta 5. Pergunta 5 é a irmã gêmea da pergunta 4. A pergunta 6, desculpa. Na hipermetropia,
como é que o hipermétrope de óculos sinaliza que ele está mal corrigido? Distância vértice. Como é que o hipermétrope de óculos sinaliza que está mal corrigido? Ele vai te dizer o seguinte: quando eu afasto meu óculos assim, ó, eu enxergo melhor. Lembra? A hipermetropia focaliza atrás da retina. A lente é convergente. Quando ele afasta o óculos, ele puxa o foco para mais perto da retina. Ele traz de trás o foco, puxando para dentro. Então isso é um indicativo de que aquela hipermetropia poderia ser melhor corrigida. Na miopia, empurra levando mais para trás o foco, aproximando da retina, indicando que o óculos está fraco. Na hipermetropia, afasta, indicando que o óculos está fraco. Quando ele afasta e diz eu enxergo melhor assim, é um indicativo que está mal corrigido. Na miopia também, a pessoa pode dizer, olha, quando eu faço assim, ó, melhora a minha visão. É outra forma de indicar que a miopia está mal corrigida, tá? Poderia aumentar 0,25 ou 0,50. Pede para consultar novamente o oftalmologista ou optometrista para uma nova correção óptica, tá? Então, pergunta 6. É sobre a miopia e a posição do óculos que a pessoa fica empurrando. E a pergunta 5, né? E a pergunta 6 é sobre a hipermetropia e o fato de que a pessoa fica afastando o óculos do rosto, tá? Não é fácil formular as perguntas, mas mais ou menos assim tá bom. Então estou dizendo, preparando vocês para entender, que a lente de contato não fica afastada do olho, ela fica em toque direto com o olho. E nesta condição há um cálculo que a gente aplica, que a gente chama de distância córnea-lente ou distância de vértice, tá? A nova dioptria, lá na lente de óculos também a gente tem isso, tá? Para quem está no Facebook, dá um joinha aí, para a gente dar uma acordada. Leve em consideração, então, este cálculo. É um cálculo matemático. Obviamente, a dioptria da pessoa, né? A distância que a lente de contato fica, que a lente de óculos fica, distância córnea-lente em óculos, a distância córnea-lente do exame de vista. No caso, o óculos também pode ser a lente de contato, tá? Uma distância muito mais próxima. Aplicando o cálculo, nós vamos ter esta equação matemática. Numa pessoa que tem, ó, uma dioptria de menos 11, que foi a dioptria que eu fiz a imagem antes para vocês, numa miopia de menos 11, numa relação córnea e lente de contato, eu teria então 1000 dividido por 11, que dá menos 90,90, menos 12, que vai dar 102,90, 102,90, 1000 dividido por 102,90, vai dar menos 9,71. Estou com soluço. O que quer dizer isso? Pergunta 7, slide. Deixa eu achar o número do slide aqui. Vou diminuir a tela para eu achar o número do slide, tá? No slide 48, eu tenho uma conversão da dioptria menos 11, que é a prescrição ótica. Se aplicado em lente de contato, vira a dioptria menos 9,71. Repetindo a informação. No slide número 48, eu tenho o cálculo de distância de vértice, que seria a adaptação de uma lente de óculos, da prescrição da receita médica ou optométrica de óculos, que fica a cerca de 12 milímetros do olho, para a lente de contato, que fica sem distância do olho, próximo de zero. O que significa quando o cálculo transforma a informação corretiva de menos 11 para menos 9,71. O que significa isso? Tá? Significa que se eu quiser uma lente de contato que vai ficar então, uma correção ótica, que vai ficar então em contato direto com o olho, eu preciso
adaptar a dioptria, adequando ela para a nova distância, tá? É igual se eu tivesse que fazer um óculos de mergulho. Aqueles óculos de mergulho ficam mais longes da córnea. E isso pode alterar a distância focal dentro do olho, distância de vértice, tá? É este cálculo, semelhante ao que nós estamos falando aqui, que a máquina Freeform aplica. Vou virar aqui a tela. É este cálculo que a máquina Freeform aplica para compensar a dioptria a ser fabricada, a surfaçar, quando a curvatura da lente é muito abaloada, quando o ângulo pantoscópico da lente também é alterado, certo? E se nós informarmos a fábrica que há uma distância de vértice diferente. A gente pega lá uma pessoa que tem uma descendência alemã, italiana, que tem um nariz muito elevado, e isso faz com que o olho, a lente fique muito afastada do olho. Nas dioptrias baixas, 0,25, 0,50, isso não faz a menor diferença, mas nas dioptrias altas faz. Então, na dioptria de menos 11, a dioptria equivalente para a distância zero que a lente de contato se coloca seria 9,71, tá? Menos 11 vira 9,71 negativo. Mas não existe lente de contato 71, 72. Existe lente de contato 75, 100, né, 10 ou 50, 25 e 25. Então, a lente arredondada ficaria 9,75. Mas, além disso, ainda existe uma outra situação. Pergunta número 8. Presta bem atenção. Eu vou responder a pergunta antes de fazê-la, tá? Pergunta número 8. Se eu tenho um fabricante, como foi o exemplo de uma das tarefas colocadas no AVA, a Bausch Lomb na lente de contato gelatinosa tórica tem dioptrias acima de menos 6 apenas em escala de 0,50 em 0,50, tá? 0,50 em 0,50. Nesta escala de 0,50 em 0,50, 9,75 não existe. Para dioptrias maior que menos 6, a disponibilidade é 9, 9,50 ou 10. A pergunta é: qual seria a dioptria selecionada no caso da lente indicada ser menos 9,75 e o fabricante só dispõe de lentes com variações de 0,50 em 0,50. Eu faria a escolha de menos 9,50 ou eu faria a escolha de menos 10? Eu facilitei a resposta para vocês, tá? Eu coloquei duas alternativas. O arredondamento vai ser para baixo ou para cima? Prestem bem atenção na resposta, tá? Vou virar para minha tela aqui no Facebook. Repete a pergunta de novo, por favor. Muito difícil eu repetir a pergunta, tá? No caso de dioptria em que o fabricante, como é o caso da Bausch Lomb, a Soflens 66 Toric, acima de 6 dioptrias, a dioptria esférica varia em escalas de 0,50 e 0,50. Então, na prescrição de menos 9,71 convertido, arredonda para 9,75, eu não tenho o fabricante disponibilizando. Ou eu vou escolher a lente menos 9,50 ou vou escolher a lente menos 10, combinada do astigmatismo, se é o caso. Qual é a lente ideal e por quê? A lente... Não depende se ele é hipermétrico ou míope? Depende, tá? Estamos falando do menos 9,50. Acertou a Ragnar, só que é 9,50, tá, Ragnar? Ela escreveu 8,50. Menos 9,50 é a correção ideal ao invés de menos 10. Por quê? Não é porque está mais perto, tá? Presta bem atenção nessa resposta. Escreve na palma da tua mão, tatua na tua pele isso. Isso é uma das informações mais importantes para o profissional de ótica. Não é para lente de contato só, tá? Sempre que eu tiver dúvida
da melhor correção para um míope, eu sempre vou escolher a menor, a mais baixa dioptria que eu puder aplicar, tá? A mais baixa dioptria que der a melhor visão. Não, desculpa, Ragnar. A dioptria original de prescrição é menos 11, tá? Já convertido em lente de contato, o cálculo dá 9,75. Essa conversão arredondada vira 9,75. 9,71 vira 9,75. O fabricante nos dispõe 9,50 ou 10. E aí nós escolhemos entre 9,50 ou 10 do 11 de óculos, tá? Vou voltar no slide aqui, vou virar para lá só para reforçar, tá? Como diz o outro, tá ok? Vou voltar aqui, ó. Nós estamos diante do quadro deste rapaz aqui, ó. Opa, cadê ele? Cadê ele? Desta moça, rapaz, não me lembro mais. Essa aqui, ó. O cliente J tem uma miopia menos 11 com menos 1 a 35. Nós vamos adaptar uma lente gelatinosa tórica, tá? Vai ser provavelmente a questão 9 ou 10, vamos ver aqui. A lente gelatinosa tórica desta prescrição aqui. Então vou colocar como questão 9, tá? Questão 9, a dioptria de menos 11 com menos 1 a 35, se fôssemos escolher naquela lente que eu coloquei como um questionário lá, Soflens 66 Toric da Bausch Lomb, qual seria a dioptria indicada para aquela conversão de dioptria? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é converter o esférico. Distância de vértice, ao converter o esférico, negativo, ao converter o esférico, vai dar menos 11, calculado vira 9,71 negativo, que arredondado vira 9,75, mas o 9,75 não tem 9,50, tem 9,50 ou 10. Eu sempre vou escolher a menor dioptria, tá? Então o esférico de 11 daquela prescrição vai virar menos 9,50 na prática. Na prática, tá? De fato. O astigmatismo de menos 1, a gente não tem slide para isso, né? Mas só para não deixar de dar resposta, o astigmatismo de menos 1 vira 0,75 pelo mesmo motivo. Eu só tenho frações de 0,50 e 0,50, começando em 75, tá? Então o astigmatismo vira 75. Então a lente prescrita de 11 dioptrias de miopia na receita de óculos, com menos 1 de astigmatismo, vai virar menos 9,50 em lente de contato, com 0,75 de astigmatismo. O eixo eu vou deixar para depois, tá? Não vou entrar no mérito agora para não confundir, tá bom? Seguindo à frente, nós temos o caso, e aí o colega citou antes, né? Prestem atenção que o slide mudou. Eu até vou fazer uma alteração aqui de reforço, né? O slide mudou. Nós temos aqui uma cor, ó. Vou tentar mudar aqui para mais forte. A dioptria era menos 11. Agora é mais 11. Observa que de 11 para menos 9,71 baixou 1,30 dioptrias, tá? Então, se é positivo, o que eu penso? Eu vou aumentar 1,30 dioptrias. E essa vai ser a pergunta 10. Na lente positiva, perfeito, isso aí, Ragnar. Na lente positiva, aumenta a dioptria convertida ou diminui? Aumenta, tá? E a proporção do aumento na lente positiva é igual à proporção da redução na lente negativa? Lembra? Na lente negativa, baixava de 11
baixava de 11 para 9,71. Então, mais ou menos 1,30 dioptrias de variação. Só que olha só, na positiva não aumenta 1,30, aumenta 1,67. A proporção na lente positiva produz um aumento maior de correção necessária. Então a pergunta 10 é se é proporcional na miopia e na hipermetropia. E a resposta é não. Na miopia diminui um pouco menos do que aumenta na hipermetropia a compensação de distância vértice, tá? Assim, a dioptria calculada fica mais 12,67 e a dioptria arredondada mais 12,75. Ainda dentro da pergunta 10, tá? Se a dioptria prescrita adaptada à lente de contato vai virar mais 12,75, o meu fabricante, hipoteticamente, ele só tem lentes de 0,50 em 0,50. Então a lente positiva eu arredondo para mais 12,50 ou eu arredondo para mais 13? Mais 13. Isto, sincronizado, nota 10 para todo mundo. Sim, na positiva, soma aquela outra resposta, tá? Tatua na tua pele, escreve na porta do banheiro, grava no celular na tela de inicialização. Na miopia, sempre que eu tiver dúvida, a melhor dioptria é a mais baixa. Na hipermetropia, sempre que eu tiver dúvida, a melhor dioptria de óculos, de lente de contato, em qualquer situação, é aquela que te dá a maior dioptria com a visão perfeita. Então eu vou sempre procurar a maior dioptria. Neste caso, o arredondamento vai para mais 13, tá? Eu tenho consumidores que aceitariam usar até mais 14, porque gera conforto na rotina diária da vida. Ela fica um pouco míope, mais 14, mas a pessoa se sente confortável porque talvez não precise de certas situações de óculos para ler. Numa vida cotidiana mais comum, caseira, o mais 14 traria uma visão de perto, mais forte, mais qualificada, dando um bem-estar para um jovem quarentão muito melhor do que o mais 13 perfeito com a visão de longe. Entendem? Podem responder no meeting. Entendem a lógica que foi transcorrida nesse contexto? Sim. É importante a gente notar o sinal que vem na frente, né? Se negativo ou positivo, é uma lógica no caso, né? Na ótica, a gente tem que sempre prestar bem atenção nos sinais, porque eles indicam miopia e hipermetropia e indicam se a pessoa tem uma curvatura positiva ou uma curvatura negativa, né? Então, vou voltar para o slide lá e vou colocar o último raciocínio para vocês, tá? Finalizando aqui esse tema, né? Então, a tabela de distância ao vértice, o cálculo de distância ao vértice, nos leva a um parâmetro que altera a dioptria da lente quando o óculos está numa distância diferente de 12 milímetros e, no caso, o óculos corretor é a lente de contato que encosta direto no olho, tá? Isso vai promover, então, uma alteração de distância focal. Na miopia, quando eu encosto a lente de contato no olho, essa é a questão 11, tá? Que não é uma questão, não é uma pergunta, é só o reforço do entendimento. Questão número 11. Escreva reforçando o entendimento sobre o que acontece com a dioptria, se ela é miopia ou hipermetropia na alteração de distância ao vértice. Tá? A resposta é: nas miopias, eu sempre terei uma dioptria de cálculo de distância ao vértice menor. Se eu tinha 11 dioptrias, ela virou o cálculo 9,71, baixou, porque é miopia. Nas hipermetropias, eu sempre terei uma elevação da dioptria. O cálculo de distância ao vértice, para dar a mesma força refrativa, quando a lente encosta no olho, eu tenho que aumentar o poder refrativo do objeto para que ele dê a mesma acuidade visual. Tá? Então essa
é a questão 11. E finalizando o material da aula de hoje, vocês têm, eu já mandei o PowerPoint em PDF, tá? Vocês têm lá. Essas são tabelas que os fabricantes... Então a questão 12, igual eu fiz na outra aula, né? Vocês deverão localizar na internet o site de um fabricante, baixar uma tabela de distância ao vértice e o endereço de internet e postar na questão 12, tá? Tabela de distância ao vértice, distância córnea-lente e origem, de onde é que vocês tiraram, tá? De internet. Cola lá na tarefa e manda pra mim ali, tá? Prof. Sim, senhora. Se eu tiver essa tabela em casa, eu posso bater a fotinho dela também ou tem que ir na internet igual? Eu quero que faça da internet, tá? Sabe por quê? Porque vocês vão saber identificar esse produto e saber separar o que é e o que não é essa tabela. Amanhã ou depois vocês podem não ter a tabela na mão e vão procurar lá no celular para poder falar com o cliente na praia. Tu entendeu? Numa situação mais irregular aí, tá? Por isso que eu quero da internet, tá? Observem que o fornecedor reforça a informação, ó. A lente positiva tá grifada em azul e a lente negativa em vermelho. Observa aqui, ó, a dioptria mais 11 virou mais 13, 11,25 virou mais 13. Aqui 12,50 virou 10,75. Então há uma diferença. Eu aproximei a câmera aqui para quem está no Meet, né? Para que o Facebook desse uma nitidez melhor. Então a dioptria ela altera. E observe uma outra coisa, tá? Que é uma informação extremamente importante. Tabela 13, questão 13, última. E nós vamos acabar a aula hoje aqui. A partir de que dioptria passa a ser relevante o cálculo e a conversão de distância córnea-lente de óculos para lentes de contato? A tabela mostra, a Hag botou aí 14, né? Não sei se ela quis 14 ou quis 4. A tabela mostra a partir de 5 dioptrias. Tem fornecedor que é a partir de 4 dioptrias. Se vocês olharem a tabela do slide, mas é isso aí, Hag. Se olharem a tabela do slide, menos 5 dioptrias no negativo vira 4,75. 0,25 de alteração, tá? Mas se eu olhar, continue olhando no slide, isso aí, tem tabela, tem fornecedor que é a partir de 4,375, tá? É uma questão de arredondamento, é relevância, tá? Mas observe o seguinte, ó, menos 5 vira menos 4,75 em lente de contato. Então eu vou pensar que menos 10 vira 9,50, só 0,25 duas vezes. Mas não, é uma PG, né? Menos 10 vira menos 9, uma dioptria inteira. Não é proporcional, eu não posso memorizar. Eu me lembro que para menos 5 ficou 0,25 mais fraco ou 0,25 mais forte. Eu percebo que quando é 10 dioptrias, não baixa 0,50, baixa uma dioptria. E quando é 15 dioptrias, não baixa 1,50, baixa 2,25. Então não tem uma proporção que cada 5 dioptrias 0,25. Dentro da resposta 13, eu quero que vocês coloquem que a pergunta foi a partir de que dioptria? Então a partir de 4 dioptrias, a partir de 5 dioptrias é importante a distância de vértice, tá? Em alguns casos pode ser necessário com 3,50 também, mas em geral não. Em geral, até 4 dioptrias eu pego a receita menos 4 ou mais 4 e vendo a lente de contato menos 4 ou mais 4. Tá? Acima dessa dioptria eu tendo a ter que alterar 0,25 para menos na miopia e para mais na hipermetropia. Mas reforça na resposta que tem que colocar lá, mesmo não tendo na pergunta. Quanto mais alta for a minha miopia, mais alta será a transformação da dioptria pela distância de vértice. Pela distância que a lente de óculos fica em relação
a córnea, tá? Quando a lente de contato encosta na córnea, na dioptria de miopia mais elevada, a diferença fica ainda maior. Na miopia, para menos, e na hipermetropia, para mais. Tá bom, pessoal? Tinha uma coisa que eu queria comentar na última coisa que a Verônica tinha falado, que eu me esqueci agora, que é para fechar a aula. Deixa eu falar, lembrei. No questionário que vocês responderam, até os que foi feito postagem ontem, eu fiquei extremamente honrado de pelo menos 10 pessoas terem feito todo o questionário, e só tinham 10 mais ou menos, né? 10, 11 pessoas tinham feito todo o questionário, e essas 10 pessoas tinham acertado 10 questões. Isso me deixou muito feliz, o acerto de 100%, porque primeiro, só uma pessoa tinha acertado na segunda tentativa, que já é maravilhoso. Mas mais maravilhoso ainda é que eu vi que uma pessoa, pelo menos, fez 5 vezes, mas não desistiu até chegar a 100% de acerto. Isso é empenho e dedicação na superação do próprio limite e no questionamento das dúvidas, das perguntas, das respostas, do certo e do errado. Isso é aprendizagem, tá? Esse empenho em chegar em 100% mostra a dedicação do bom profissional, do profissional de luxo, do profissional de elite, tá? Que é o profissional que não desiste ao não encontrar a resposta ideal. Esse é o fera, esse é a fera, esse é o que tá matando a pau. Meninos de plantão, as gurias estão dando de chinelada na cara. São as primeiras a entrar na aula todos os dias e são as primeiras a responder o questionário ou as tarefas. Eu gostaria que os meninos mostrassem um pouquinho mais de raça e garra e viessem do ladinho das meninas, ó, emparelhando ali, para que a gente possa ter tanto meninos como meninas em altíssimo nível e altíssimo desempenho, tá bom? Estou muito orgulhoso do que eu tenho obtido de resultado. Temos pouquinhos colegas com coisas atrasadas. Fico muito feliz. Hoje tivemos 13 perguntas, elas estão nos vídeos. As perguntas, a pergunta número 1 na primeira parte do vídeo, a pergunta número 2 e 3 da segunda parte do vídeo, e as perguntas seguintes estão na terceira parte do vídeo. Acho que conseguimos avançar bastante. As coisas mais importantes nós avançamos, que é entender a relação córnea-lente. A gente vai trabalhar mais isso na próxima aula. Entender a relação de alteração que faz a lente quando ela tem dioptrias variadas. Perfeito, perfeito. A dificuldade é um limitador e é importante que para quem sente mais dificuldade, assistir de novo os vídeos, tá? Uma mega vantagem do momento que a gente está vivendo é que vocês têm a aula para ser revista quantas vezes puderem e precisarem. Isso é uma vantagem gigantesca. Na sala de aula, tu estava com sono, tu estava cansado, tu estava com um problema familiar, as contas não bateu, dor de barriga, perdeu o raciocínio, o vento levou e ninguém mais recupera. Então esse